Fala pessoal, tudo bem? Hoje tem mais um vídeo aqui para o meu canal pessoal e também vai lá para o meu YouTube, né? O Flávio Souza, aí também vou colocar também no meu Instagram. Acho que é um assunto relevante, já debati algumas vezes, mas acho que vale a pena retomar esse assunto nessa noite de domingo, porque a gente, assim, o pessoal fala que, inclusive, dá para perceber pelo tom da minha voz que é um assunto mais sério, né? Então não é brincadeira, não é alguma coisa que a gente esteja falando só por falar, vamos dizer assim, né, sendo um pouquinho redundante, mas porque foi uma postagem que apareceu para mim hoje no Facebook antes de eu ir para academia, que me incomodou. Eu postei, inclusive, nos meus status no Instagram, no meu WhatsApp, por conta de. Existe o pessoal fala muito, né, que quando agora com, vamos dizer assim, a gente tem um entendimento melhor das coisas, que eu acho que depois pode falar desse termo, porque eu vejo muitos homens, infelizmente, inclusive percebendo algumas mulheres falando que hoje nada pode porque tudo é assédio, porque o termo que me incomoda muito, que para mim acho que é falta de precisa ter mais profundo, precisa ser mais profundo no debate, porque a hora que você fala o mimimi, acho que é você não querer debater e às vezes é falta de argumentos por uma conversa muito séria. E aí, por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Eu vou pegar uma prévia para vocês, uma introdução sobre esse assunto e desenvolver aqui ao longo desse vídeo. Né? O que chegou, e aparentemente é mais uma fake news, porque eu fui procurar na internet em algumas fontes essa questão, esse assunto, para ver exatamente as pessoas envolvidas, que vai ser a base depois para o resto do vídeo, né? Para quem não, onde veio o vídeo, eu tô aqui pegando aqui na internet, o Henry Cavill, espero estar falando certo, Henry Cavill, acho que é Henry Cavill, o que viveu, né, o personagem de mais destaque dos últimos tempos, né, viveu o Super-Homem nos cinemas, teria, teoricamente, né, teria tido uma situação com a Amy Adams, também que contracenou com ele num dos filmes da Liga da Justiça, e foi citado, né, que aí vem, eu vou tomar acho que vou tentar colocar de uma forma um pouquinho mais tranquila, mas para o pessoal vai entender que ele teria ficado empolgado com o contato com ela e ele teria ficado desconfortável nessa situação de ter reagido, o corpo dele ter respondido, acho que vocês estão ter conseguido entender, e que ela teria ficado lisonjeada da reação dele, né, por conta disso, de ele ter tido uma reação por conta dela, então ter achado a Amy uma mulher interessante. Não foi bem isso, parece assim, pelo que eu vi na internet, ele ficou desconfortável com as cenas de beijo, aconteceu algumas coisas também por conta da intimidade, enfim, mas aonde veio todo o barulho? Porque, imagina se fosse o pessoal postando no Facebook, né? Imagina se fosse eu, se fosse um cara feio, normal, se ela não teria, ela teria reclamado, teria citado sobre tudo isso, enfim, começaram a discorrer sobre esse assunto, porque, então, porque, já que ele é um cara bonito, ele pode assediar, ele pode fazer várias coisas. Então, tá aqui, a capa do vídeo traz duas imagens distintas, né, que eu acho que o problema todo que acontece, que eu sempre bato nessa tecla, já falei sobre isso algumas vezes, não é que nada pode, é que nós precisamos entender, principalmente nós, homens, que existem limites. Eu lembro, na época que eu era mais novo, que ia muito pra balada, os homens, quer dizer, os garotos, né? Mas os homens, acho que é pra falar naquela época. Como é que era feito a abordagem com as mulheres dentro da balada? O cara pegava a mulher pelo braço e puxava para conversar. Pegava. E era o normal daquela época. Hoje você tem N formas de você abordar uma mulher, você tem N formas de conversar com uma mulher, você tem N formas de elogiar uma mulher. Pegando esse exemplo dessa notícia falsa, pelo que eu peguei aqui, que eu fui dar uma olhada pesquisada na internet e fazer o vídeo para vocês, vou comentar por conta de uma situação que aconteceu comigo. Na época que eu trabalhava, eu saía muito para dançar, eu cheguei, assim, existe a dança para mim, eu me entrego muito na dança, e já cheguei a ter pessoas que se entregaram na mesma medida, a mesma entrega, a mesma química, e começar assim, e tá tão tranquilo, tão leve, de o meu corpo reagir. E nesse momento, isso já não é agora, já faz algum tempo, já fazem alguns anos isso. E meu corpo reagiu, a minha ação instintiva foi procurar me afastar da mulher que estava comigo, porque, meu, eu estava assim, teoricamente misturando as coisas, era uma dança e o meu corpo estava reagindo de uma outra forma. E a mulher pegou e ela me puxou para perto. Então, aí você tem, eu falo para os meus colegas,
Mulheres têm desejos, mulheres têm vontades. E nós, homens, muitas vezes esquecemos isso. Tem muito homem babaca que não consegue abrir o olho para isso. Fala, cara, elas também têm desejos, elas também querem. E tem muitas mulheres, às vezes, que só querem algo casual. Mas a partir do momento que existiu nessa situação que eu estou comentando com vocês, houve um consentimento da mulher. Ela sabia o que estava acontecendo e para ela estava confortável. Aí, beleza. Então não era porque é um cara bonito, porque era um cara feio, não é porque é o Henry, que se fosse um outro cara, não, é pela situação. Então, se a mulher se sente confortável para de repente ter essa intimidade, esse contato, deixa de ser assédio para ser algo consentido. E não custa entender justamente esse ponto, pessoal. Que a gente fala sobre o assédio é você forçar uma situação, é você tentar passar dos limites. Eu acho que às vezes acontece muito. Claro, nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei que tem muita mulher que às vezes pensa que o cara, ou muitos homens que ficam com esse receio, se eu não fizer nada, ela vai achar que eu sou frouxo, que vai começa a pensar várias coisas, mas é você construir uma intimidade, você construir um seu espaço, você saber até onde pode ir. E principalmente também construir uma certa relação, mesmo que seja algo casual, mesmo que seja algo de uma noite, porque aí você sabe até onde você pode chegar com aquela pessoa que está com você. Eu vou citar um outro exemplo. Você chegar e chamar uma mulher de gostosa na rua é um comentário genérico, você está falando algo que ela vai escutar de qualquer cara, que ela vai escutar para ela também, ela vai entender que você é só mais um, porque não está tratando ela como mais uma pessoa diferente, né? Simplesmente é mais uma mulher que te interessou, e, sexualmente falando, né? E você chama ela de gostosa. O elogio fica vago, o elogio fica sem sentindo dentro. Agora, não tem contexto. Agora, imagina quando você está com uma namorada, como uma esposa, ou mesmo com algo casual, e você, com uma intimidade, você chega. Vou colocar a situação, você chega perto do ouvido dela, no momento de mais intimidade, e você chama ela de gostosa. Ela vai se sentir, pode se sentir valorizada, pode se sentir mais. O elogio para ela vai ter um sentido. Ela não vai interpretar. Inclusive, tem muita coisa que às vezes acontece, né? Entre casais, entre quatro paredes, muitos termos são aceitáveis. Tem muitos termos que mulheres gostam dentro de uma situação, dentro de um contexto, porque atiçam, excitam. Mas aí você vai construir e lembrando, né? Cada mulher reage de uma forma. Então, também, assim, se eu chamar uma mulher, se você chama uma mulher de gostosa na rua, é um assédio. E principalmente é um assédio e você está mostrando que você não tem capacidade nenhuma de argumento, de você não consegue desenvolver teu raciocínio, não consegue falar de uma forma legal, você não consegue conversar com uma mulher de uma forma que ela consiga, você consiga despertar o interesse dela. E eu vou, assim, eu escuto muito, já tive várias ex-namoradas, algumas amigas, que às vezes elas falam para mim que essa coisa, se fosse um cara bonito, se fosse um modelo da TV, fosse um ator, não sei das quantas, chamando ela de gostosa, ela ficaria. Tem muitas que falam que não, vai mostrar que às vezes que ela se decepciona às vezes com um cara que tem um rostinho bonito, que tem um corpo bacana, mas que não tem conteúdo. Tem muitos casos que acontecem isso, que, às vezes preferem um cara que tem um bom papo, que saiba conversar, que saiba respeitar o espaço dela. E uma coisa que eu aprendi nos meus 43 anos de vida, já e depois de começar a abrir minha cabeça para outras coisas, é que a partir do momento que você vai começando a avançar com calma e vai buscando o seu espaço como uma mulher, você vai conseguir. Se existe, claro, também, aí se existe o interesse dela, você vai perceber o quanto que você vai ter liberdade para fazer N coisas, para poder elogiar, para poder brincar, para poder ter alguns comentários mais quentes em relação a ela, poder, assim, coisas com mais intimidade. Então, claro, não é o foco trazer os termos aqui para o vídeo, mas acho que vocês estão entendendo. Você consegue construir algo com o tempo. Isso é muito mais gostoso, porque você desenvolve o seu raciocínio, você desenvolve a sua capacidade de argumentação, e para a mulher, ela se sente aquele elogio, aquele comentário, como eu falei, você chamar ela de gostosa dentro de um contexto, ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir desejada. Mas aí é um contexto que ela já tem uma intimidade com você, ela já se permitiu. Então, quando a gente fala de assédio e consentimento, é muito disso, pessoal. Se você acha, entra aqui, que você discorda do que eu estou falando, ou não consegue entender como se aproximar de uma mulher, e acha exagero que tudo é assédio, que tudo é assédio, começa a rever os seus conceitos, pessoal, porque é como eu falei aqui nesse vídeo, você tem N formas de conversar com uma mulher, N formas de despertar o interesse dela,
Se não despertar o interesse, também é aquela coisa, que eu falo, aí pegando analogia para o futebol, meu, pega a bola dentro do gol e vai para outra partida, que é basicamente, cara, ela não é obrigada a ficar com você, ela não tem obrigação nenhuma de ter o interesse. Às vezes você pode ter um interesse em uma mulher, não é mútuo, cara, aceita o gol, aceita o não. Já aconteceu isso comigo várias vezes de achar que tinha alguma coisa, não tinha nada, começar a conversar e virar só assim um coleguismo, uma amizade e falar, cara, vida segue. Tem N pessoas no mundo, tem outras mulheres aí no mundo, só que a partir do momento que você sabe respeitar, você começa a abrir portas, você começa a ser visto como um cara diferente e vai conseguir mulheres diferentes para sua vida. Mulheres diferentes no sentido que são mulheres especiais, que saibam se valorizar e que vão te valorizar, porque sabe que da mesma forma que você sabe tratar uma mulher como única, você vai encontrar mulheres que vão saber reconhecer esse lado e trazer. Então, para fechar o vídeo aqui, galera, é isso. O assédio é uma coisa, o consentimento é outra. Você pode, de uma forma consentida realmente, né, pessoal? Não pensar aquela coisa. Já pegando também aqui, quando a mulher tá bêbada, não tem um consentimento. Então a gente tem uma outra situação, então não existe o consentimento, então tem que tomar muito cuidado. Mas situações consentidas, elas vão acontecer e podem ser curtidas da melhor forma possível. Assédio é outra coisa e nós homens precisamos de novo, é algo que eu já falei isso, mas tipo, bato na tecla. Temos que fazer a nossa parte. Não é uma briga só das mulheres falar sobre assédio, sobre tudo que acontece, porque é algo rotineiro, é algo que acontece todo dia. A gente vê mulheres sendo estupradas, a gente vê mulheres sendo assediadas de uma forma extremamente constrangedora em lugares públicos e nós vemos mulheres sendo mortas por conta de situações ridículas. Então, é um vídeo que assim, eu sei que muita gente vai discordar, muita gente vai achar que é besteira, mas eu entendo que no meu papel de homem, eu tenho que fazer a minha parte, que é para conversar, para você, homem que está vendo esse vídeo, para você rever seus conceitos e trazer essa mensagem aqui para as mulheres, de repente, compartilharem com seus colegas, para, de repente, no mundo de 100 pessoas, se esse vídeo chegar e duas pessoas, dois homens, começarem a mudar os seus conceitos, aos poucos a gente vai construindo um mundo melhor e vai tendo gerações melhores mais para o futuro. É utopia? Sim, mas eu canso de fazer tantas coisas que eu vejo que aos poucos vão mudando. Vou citar um exemplo, o vídeo está ficando um pouquinho mais longo do que eu queria, mas você vai plantar uma jabuticabeira, você não vai colocar essa jabuticabeira para o seu consumo, você vai pensar no próximo, nas próximas gerações. Então, acho que algumas coisas, algumas brigas, alguns conceitos que a gente vem tentando debater são válidos por isso. A gente planta uma sementinha que as próximas gerações vão ter um mundo melhor. Eu acredito muito nisso e eu tento fazer minha parte para essa parte, para essa situação. Beleza, galera? Abraços.